Olá, gente, tudo bem? Mais uma live aqui, a gente começando, Tiago e eu, para conversarmos sobre informações a respeito da nossa carreira, da nossa profissão, aquilo que a gente pode agregar valor aí. Tiago tá entrando, já vou aceitar a aceitação para a gente começar. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Acredito que possa colaborar muito com todos. E, Oiê, boa tarde, gente. Boa tarde, Maíra. Maíra Amor, barra vida, barra tudo. Deus está vendo. Deixa eu ajeitar aqui você. E Poxa aí, vida, né? Dá uma valorizada, né? valorizo, gente, eu valorizo. Só Deus sabe como é maravilhoso essa relação. E aí, vamos falar do que hoje para os nossos amigos personal trainers? Bom, a gente tinha pensado, né, a respeito de falarmos sobre o mindset do personal trainer, né? E é legal a gente começar a falar justamente assim no meio do dia, que dá tempo de colocar em prática ainda para o restante do dia e para aqueles que que dão aula aos sábados também, domingo, sei lá, né? As pessoas não têm limites. Isso é muito bom. O que você acha? Ah, é interessante, você levantou um ponto que as características dos conteúdos que a gente vem produzindo, a maioria deles, se não todos, é uma característica de imediatismo, né? Então, você utilizando essas técnicas e ferramentas, você consegue aplicar na hora ali, sei lá, de repente está no intervalo de uma aula para outra de personal, do online, ou então tem que preparar algum programa para uma mentoria online, aí você, com certeza, com os conteúdos que a gente vem produzindo, você vai ter insights que você fala, meu, vou usar isso agora. E aí, usando, realmente vai gerar bons resultados. E como você bem disse, a gente preparou um conteúdo muito bacana hoje, que é para falar do mindset do personal trainer. E a grande questão Perfeito. é assim: você ia falar? Pode falar. Não, é que eu gosto de enfatizar que assim, essa questão prática é que o nosso objetivo sempre é profissionalizar o máximo possível o personal trainer, né? Que essa nossa, vamos colocar assim, esse nicho de mercado que a educação física nos permite atuar, nesse meio de pandemia, gente, é o que tem, né, ali prático na nossa mão, para que a gente realmente possa exercer nossa profissão. E assim, quando a gente fala de mindset, né, a gente vai aprofundar bastante a respeito disso, é justamente visando essa produtividade, essa aplicação prática, né, dessa profissionalização, principalmente da área de personal trainer. Eu estou escrevendo aqui para a gente ter para a galera aí o tema que a gente vai falar, que a gente vai desenvolver, mas para quem for entrando também, deixar escrito. Então, para a gente falar sobre o mindset do personal trainer, a gente vai entender, vamos conceituar primeiro o mindset. O mindset, ele traduzido ao pé da letra, né, ele vem da a configuração da mente. E aí, se a gente for, né, a portuguesar a história, é a forma de pensar. E o personal trainer, vai entender o seguinte: não tem como a gente falar do mindset do personal trainer sem citar vários cases e vários exemplos. E aí fica legal a galera que vai acompanhando a gente, não só agora ao vivo, mas também a gente vai deixar gravado a live, É, comentar as vivências que se tem e os exemplos que se tem desse mindset. Então lembre bem, gente, quando a gente fala aqui de alguma estratégia, alguma técnica, todas elas são embasadas realmente em resultados que a gente já traz da nossa experiência de anos, né? Eu estou desde 2004 na área de personal trainer, eu lembro exatamente o dia, 8 de abril de 2004, minha primeira aula de personal. dia do Presencial meu foi muito bom. aniversário. Olha que Foi no legal. dia do seu aniversário, eu lembro muito bem. É verdade. E todas essas técnicas a gente evoluiu ao longo do tempo e a gente percebeu que realmente essa metodologia ajuda muito ao personal que já fatura 10 mil, a faturar mais, ao personal que ainda está com dificuldade de alavancar a sua carreira, conseguir alavancar e chegar a esses 10 mil, que é o que a gente diz que nossa técnica vai levar. E quem ganha 15, se usar a técnica, vai ganhar 18, 20 e assim vai. A ideia é que, usando técnicas, a coisa funciona. Então, transferindo para o personal trainer, entenda bem.
Vamos a alguns exemplos básicos de vivência. Existem muitas situações na qual nós, personal trainers, na hora que estamos aplicando o treinamento para o nosso cliente, a gente tem uma tendência por natureza, o personal trainer, né, professor de educação física, ele tem duas características muito interessantes, né? Ele é muito competitivo e ele é muito analítico. Então, nós, personal trainers, a gente analisa bastante as situações. E aí é natural a gente avaliar e analisar o trabalho de algum parceiro que está ali do lado. E aí, o que geralmente acontece, um erro que atrapalha muito a nossa configuração de trabalho, é fazer críticas, em especial pejorativa. Olha só que absurda a postura do profissional. E, em especial, transmitir isso para o nosso cliente, achando que aquilo vai gerar nele uma empatia conosco. Qual é o mindset para o personal trainer? Qual é essa configuração da mente para que realmente haja um ajuste nesse processo? Avaliou, fez a avaliação e análise, primeiro você pensa no seu cliente se tem link com o trabalho que você está fazendo. E você, o que nós fazemos? O grande ideal do mindset nesse case é você elogiar o seu trabalho em cima daquele problema que você está visualizando. E como o profissional de educação física interessado, ele realmente se aprofunda nas ideias técnicas e científicas, a gente geralmente tem embasamento para fazer análises. Mas a forma como a gente vai se portar é um exemplo de mindset que a gente é fácil de configurar e trazer o cliente para a gente. Você, naquele momento que você detectou algum problema na vizinhança, você descreve para o seu cliente o valor daquele momento que você está realizando. Como, por exemplo, ajustando uma técnica de exercício. Você passou o exercício para o cliente, e aí lembre bem, tecnicamente, qual é a forma ideal de passar, ensinar um exercício para o cliente? É você demonstrar, certo? O cliente vai realizar ele, você vai demonstrar com comandos verbais, o cliente vai realizá-lo e você vai dar feedback. Então, são três processos aí que a gente tem que passar por eles. Então, de repente, você detecta um personal que falou, oh, faz esse exercício aqui. E a pessoa vai lá e faz, achando que está sabendo. E lembrem bem, aluno não tem obrigação de saber exercício, gente. A gente que tem obrigação de ensinar. E aí o cliente vai lá e faz aquele exercício e naquele momento você percebe que está inadequada a execução e o profissional não faz o feedback de correção. E aí você entra no seu caso, você mostra para o seu cliente o seguinte, falou, ó, estou te mostrando aqui o exercício, você está realizando e eu estou te dando o feedback para que você melhore cada vez mais o seu movimento, a cinesiologia, o movimento anatômico, pensando, por exemplo, em questão de eficiência e segurança para o seu cliente. Falando isso para ele, aí você vai gerar um valor muito positivo, ao invés de fazer críticas pejorativas, como, por exemplo, me ajuda aí, Maíra, quais críticas a gente já escutou, já presenciou, e muitas vezes já até incorremos nesse erro lá no começo da carreira. Eu lembro de uma vez, eu não estava com um aluno ali ao lado, né, literalmente, mas um colega acabou numa situação, ele passando o treino para o aluno dele, colocou um step, era uma mulher, uma jovem mulher, mais ou menos uns 50 e poucos anos, bastante ativa, eu já tinha visto os dois treinando ali naquele período várias vezes, e ele colocou um exercício para ela que eu costumo usar na minha prática. Mas é um exercício complexo, que é aquele do rolinho no abdômen. Né? E ele pediu o rolinho para mim, só que ele não conseguia ensinar a técnica para que ela fizesse. Ele não estava com essa habilidade. E eu vi que ele ficou numa situação de saia justa ali, né? Ele não sabia o que fazer. E assim, ela sabia que eu também sou professora, né? Sou personal. E ele ficou me olhando assim, falou, Maíra, deixa. Aí ela falou, mas eu quero fazer. Aí eu falei assim, olha só, se você usar dessa maneira com ela, faz com a bola primeiro, depois você vai com o rolinho, você vai ver que vai dar certo. Ali deu um start nele e ele falou, claro, a bola. E aí ele usou a bola e ela ficou feliz. Ela já esqueceu de mim, ela esqueceu minha figura ali e focou no profissional ali, no personal dela. Porque a minha intenção é me ajudar o meu colega ali. E não enfatizar a situação constrangedora que para ele estava sendo naquele momento. Né? A minha atenção estava assim, claro, eu não quero que a aluna se machuque, mas eu quero ajudar esse meu colega para que ele desenvolva o trabalho dele ali da melhor forma. E eu saí de perto, né? Então ali eu tive que estar bastante atenta,
na questão produtiva da relação. Porque essa construção de um apoia o outro, né, sem que ficar criticando e sim auxiliando, às vezes a pessoa fica numa situação de saia justa que a gente pode ficar também, e um pequeno detalhe, um ajuste ali, a pessoa nem dá atenção ao outro personal, ela já foca na onde ela tem que focar mesmo, que é o profissional que está com ela. E a proposta é essa, né? Que os alunos tenham cada vez mais aderência ao seu professor. A gente tem que valorizar a nossa categoria, né? Você lembra, nesse exemplo que você deu, por exemplo, aonde você utilizou alguma estratégia técnica de mindset para direcionar para o seu aluno? Ou seja, uma configuração de pensamento, uma forma de pensar ideal que você julgaria que foi um ponto positivo técnico com o seu cliente naquele momento? Naquele momento, o que eu pude, o meu cliente, sem eu falar nada para ele percebeu a minha técnica foi a técnica de você ser técnica sem ser invasiva, né? Eu fui técnica, eu coloquei para ele o ponto ali que estava faltando, meu aluno que estava ao longe, porque tinha ido beber água, ele falou para mim: "Ah, você ajudou aquela moça?" Eu falei: "Não, eu ajudei o professor a passar o exercício que ele não estava lembrando." Para o meu aluno, aquilo soou muito produtivo. Tanto que ele falou assim: "Nossa, se tivesse sido o meu personal, que eu treinei com ele há 20 não, 13 anos, ele não teria auxiliado o colega dele." Ele falou: "É interessante você ter essa visão." E não falei, não, falei: "Isso é natural." O que é natural? Né? Penso eu que tem que ser natural. E aquilo gerou nele um sentimento de empatia por mim. Ele começou, porque a gente estava bem no começo da relação. Imagina, ele estava 13 anos com o personal e que por motivos de horário e outros motivos ele teve que migrar para outro. Eu estava chegando na vida dele. E meio que com o mindset já instalado na minha mente, mas não com o objetivo de, vou ganhar meu aluno em relação a isso de forma artificial, eu consegui naturalmente aplicar e ele vem para mim, isso já se passaram mais de 5 anos, ele vem para mim com um olhar assim: peraí, o foco dela não é ganhar cliente, o foco dela é o aluno. E eu acho que isso é um ponto importante da gente apontar também no mindset, né? Você já deixou um gancho para um outro case de exemplos que a gente pode citar aqui que vivemos ou então criarmos aqui nesse momento e a galera vai ajudar a gente escrevendo aí se já viveu esse case e como reagiu, né, naquele momento para entender essa questão do mindset do personal training. Então você deixou um gancho muito interessante que a gente já presenciou muito também. Eu confesso que desde que eu comecei na área eu sempre tive o pensamento assim da troca, né? De aprender o que eu não sei e de tentar passar o que eu sei. Muitas vezes eu até cometi vários erros, assim, por exemplo, em ensinar alguém alguma coisa que eu sabia que era muito boa, que ia ajudar ela, mas a pessoa não me pediu. Então eu acabei passando por invasivo. E tá certo, eu não tenho que ensinar ninguém que não queira. Mas, por exemplo, nesse caso, se te aparece uma situação, um case que muitas vezes a gente, por exemplo, a gente vai falar mal de algum profissional porque ele sabe tal técnica e a gente julga aquela técnica ruim, por exemplo. Sendo que a gente sabe que a ciência da nossa área, a ciência de treinamento, ela é muito nova. Então, para a gente falar que uma técnica é ruim, a gente tem que ter um embasamento muito bom e tem que falar é ruim para quem. Então, É o tal do esse já é um, CrossFit, né? É a crítica com o CrossFit, por exemplo, né? Que a gente vê esse já bastante. é um exemplo de mindset que pode ser trabalhado a nós todos personal trainers, que é assim, você viu alguma técnica que não está dentro do seu escopo de trabalho, procure saber. Mude sua ideia em relação à técnica que você viu que fala assim, poxa, não faço ideia de como funciona isso, vou perguntar, vou debater. Aí, a partir dali, você já pode criar, assim, a conclusão baseada na ciência, que realmente é uma técnica que não é muito efetiva, ou, de repente, você agrega alguma coisa ao seu trabalho, e uma coisa muito importante na relação social, gente. A gente, quando pergunta alguma coisa para a pessoa, para aprender, essa pessoa se sente importante. Você abre um link de ligação ali com um profissional que é uma mudança de mindset, é uma forma de pensar que você agrega ao seu trabalho. Então, esse gancho que você deixou é muito importante. E eu já queria trazer um outro aqui, um case também muito bacana, né? Que nós, personal trainers, às vezes incorremos
em erros por causa de mindset desajustado, inadequado, né? E como, por exemplo, a gente está trabalhando com um cliente e o cliente insiste em atrasar nas aulas, por exemplo. Nossa. Eu já percebi muitos mindsets assim. E É, você pô, o fala cara nesse tá. cara, você tá pagando. Como assim você chega atrasado, né? Fala, pelo amor de Deus. Então, aí a gente vai chegar num ponto do o porquê do mindset do personal trainer nesse case, por exemplo. Então o cliente chega atrasado, certo? Já presenciei várias situações assim, pô, que absurdo, ou como é esse tipo de argumento, que absurdo, o cara tá pagando e não vem, o que absurdo, o cara tá me desrespeitando, tá desrespeitando o meu trabalho. Então entendam bem, eu tô exagerando num ponto que é para entender que muitas vezes acontece, né? A gente tem que ser realista, idôneo e verdadeiro, que acontece da gente fazer um julgamento, um pré-julgamento. Mas na realidade, o mindset ideal, qual que é? Em primeiro lugar, gente, a preocupação. O personal trainer tem que ter preocupação com o seu cliente. Então, o mindset, a forma de pensar sobre esse case é a preocupação. Então, se for o caso, mandar uma mensagem: está tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Por quê? Existem várias situações. Às vezes a pessoa está precisando de alguma ajuda, certo? Ou então, às vezes, a pessoa gosta de chegar atrasado. E Tem você, gente assim. e o mindset do personal assim se sente tão ofensivo a ponto de eu já escutar, por exemplo, a pessoa chegar e comentários pejorativos como, pô, chegou cedo para aula de amanhã, ou então, assim, denegrir a imagem do aluno, né, no seguinte sentido, né, fala, pô, você não faz nada da vida e ainda chega atrasado. Nossa. Então, assim, gente, são mindsets que a médio e longo prazo isso daí pode gerar algum desconforto, que na balança do aluno, na balança do cliente, isso daí pode pesar de repente na hora de escolher continuar ou não trabalhando com você. Então, olha que exemplo interessante, né? E como mudar esse mindset? Em preocupação. Tem em primeiro lugar a preocupação. Aí, a partir daí, dessa preocupação com o cliente, se demonstrar disposição, caso precise de alguma coisa, já gera uma empatia diferente em relação a como o cliente vai se situar nesse case, nessa situação. E aí, por exemplo, o cliente tem o hábito de atrasar. Obviamente, gente, que a gente faz estruturações de treino que dependem do tempo, né? E aí vai uma dica legal, hein, galera? Personal trainer não tem que vender hora-aula. Personal trainer não vende hora-aula. Personal trainer vende aula. Sabe por quê? A gente é treinado e a gente estuda pra caramba para entender de programação de treino. E eu falo programação só para conceituar, tá? Periodização de treino é quando a gente faz estratégias de microciclo, mesociclo e macrociclo, pensando em em resultados para atletas, por exemplo, se ele ganha um segundo numa velocidade, se ele ganha 0,5 quilos em um levantamento, é alta performance, geralmente a periodização é utilizada, então há uma cobrança de resultado. O nosso cliente, gente, a gente sabe a dificuldade que é ter resultado estético, quer ter resultados, esses resultados antropométricos, a gente sabe disso. Então a gente faz programação, essa é uma questão conceitual. Então, voltando lá, por que o personal não vende hora-aula? O personal vende aula. Porque se eu quiser fazer uma programação, por exemplo, no qual eu vou trabalhar com ele mesociclos de HIIT, cara, eu não vou fazer uma hora de HIIT com o cara. Conceitualmente, Nada. eu vou fazer um HIIT de 20, 30 minutos. E aí eu quero fazer, de repente, complementar com um alongamento, um trabalho de flexibilidade, por exemplo, vai levar mais 10, 15 minutos. Então você deu uma aula de 45 minutos. Então o personal Tudo trainer não bem. venda aula. E aí volta lá no mindset do horário. O aluno está atrasando, você tem uma programação com ele. E aí você compartilha com ele essa questão de programação. Fala, ó, eu preparei algo para a gente hoje, e aí a gente faz um ajuste sem problema, a gente faz um ajuste em relação ao tempo. Outro mindset importante, nunca culpe A o carta na cliente. manga, né? Nunca culpe o cliente. Fala, ó, por causa do seu atraso, eu vou ter que diminuir o número de exercícios aqui. Então, esse é um mindset importante. Você tem algum case que você lembra, alguma coisa em relação a essas questões Eu de tenho um atraso de aluno? case diário. Até colocar aqui. Ah, às vezes ele tem dois filhos. Eu sei como é ter dois filhos. Realmente não é um desafio muito tranquilo. Mas dá para se organizar e ser pontual, sim, porque eu não atraso as minhas aulas. Mas eu tenho uma aluna aqui, uma, né, das minhas alunas, essa em especial, porque ela é a do primeiro horário, ela é a das 6 da manhã. E nunca a gente está juntas, acho que vai fazer 3 anos.
Nunca ela treinou em outro horário e nunca ela fez aula às 6 da manhã. Né? Agora, na pandemia, eu tenho que subir para a casa dela. E mesmo eu dentro da casa dela, ela atrasa. Né? E aí, o que acontece? Ela passa. Olha como a gente tem que realmente ter a cabeça formatada para a necessidade do cliente, não para a minha prioridade. A minha prioridade é a necessidade do cliente. Então, ela foi obesa, fez bariátrica, perdeu mais de 50 quilos e está conseguindo manter essa perda de massa corporal. Já estamos aí, vai fazer 3 anos. Ela tem uma relação com o corpo diferente do que eu, que acordo no horário que eu me programo e vou treinar e dou valor a cada minuto. A relação dela com o corpo dela é diferente. Então, não é, para ela, é um desafio muito grande o fato dela treinar. Ela vem para mim 6 e 15, 6 e 10, 6 e 15 da manhã. Quer dizer, se eu vendo hora a aula, eu já perdi 45 minutos e posso ficar num estresse de querer trazer resultado a ela com menos exercício. Eu fico, né? Quais as minhas estratégias? Primeiro que eu tenho sempre mais de uma carta na manga com relação à programação de treino com ela, né? E aí eu adequo. Ontem mesmo ela falou, ela me chama de teacher. Ai, teacher, tô atrasada 15 minutos, né? Você vai ficar chateada comigo. Eu falei para ela, de verdade, não tô, porque eu tô valorizando o seu esforço e eu sei que para você não é fácil. Ganhei. Coisa simples. Ganhei. E o treino super rendeu. Eu posterguei o horário dela. Quer dizer, o horário dela, teoricamente, né? Tá marcado de 6 a 7. Eu dei aula para ela até 7h15? Não. Mas eu dei o meu máximo, tirei o máximo dela durante aquele período que a gente teve. E ela se sentiu capacitada. Foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. Você sabe disso, né? Tiago, quantas vezes eu me organizando com os meus alunos por hora aula, isso realmente foi um aprendizado. O que acontecia? Um aluno atrasava e em cadeia, efeito dominó. Consequentemente, os demais eram atrasados também. E eu, né, por ter todos os compromissos fora a aula que a gente tem, filho na escola, um monte de questões que a gente tem que resolver, acabava que me enrolava. Quantas vezes você me chamou a atenção em relação a isso? Foi fácil para eu entender? Não foi fácil. E o mais também, e o que não era fácil para mim também? Ensinar o meu aluno a entender esse contexto. Mas Deixa eu pegar um gancho de mais um case de mindset que você acabou falando aí, que você fez uma mudança baseada numa técnica, né? Essa técnica é do ajuste de vender para o cliente aula e não hora, né? Você tinha, quando às vezes que você passou por essa dificuldade, eu vou te perguntar, mas eu sei a resposta, mas é para a galera saber. Quando você acontecia essa situação, o aluno chegou atrasado e você se sentiu obrigado em dar 1 hora de aula para ele, aí acabava em efeito cascata e dominó atrasando as aulas. Você fazia isso por acaso porque você sentia medo de perder o aluno? Tô aqui. Tá me ouvindo? Tô, você não escutou a pergunta, né? Repete, por favor, que entrou uma ligação. Nessa situação que você falou, em relação a você, por efeito cascata, acabar atrasando as outras aulas por atraso do cliente, por você se sentir obrigado a dar 1 hora de aula para ele, você em algum momento fazia isso, dentre vários pensamentos, um deles era porque você tinha medo de perder o aluno? Essa era a minha maior dor. Eu estava com aquilo interiorizado, de que assim, se eu não entregasse o combinado, né, que é 1 hora, 60 minutos, aquilo seria muito negativo para mim, eu poderia perder o cliente, sim. Eu tinha esse medo mesmo. Aí então vem um gancho de mais um mindset que o profissional, o personal trainer, precisa trabalhar. E aí mais para frente a gente vai dar algumas dicas de como trabalhar essas mudanças de mindset, que não é fácil, né? A gente pensa de um jeito, acha que vira uma chave, amanhã eu tô pensando diferente. É que são técnicas, né? São técnicas que a gente começa a usar, né? Que a gente aprendeu, que isso tira esse bloqueio da nossa mente. O desapego, não desapegado de não estar nem aí, mas é uma maneira diferente da gente enxergar o nosso trabalho, né? Então, você vê que interessante, você falou uma palavra, o desapego, mas aí tem que entender realmente a etimologia da palavra, o conceito dela, para entender essa mudança de mindset nesse case, por exemplo. Então,
quantos de nós, se não todos os personagens, têm medo de perder cliente? Porque a gente está falando, gente, de ganho financeiro, de diminuição de salário no mês seguinte, se por acaso o cliente terminar. Então, esse medo ele é plausível. Mas o medo ele tem que servir para a gente de alerta. Ele não tem que servir para a gente de trava, de bloqueio. E aí, como por exemplo, como temos esse medo, como é que podemos utilizar ele como estratégia? Utilizar ele nesse mindset do medo de perder o aluno com aulas atrasadas. Em primeiro lugar, vender aula e não hora-aula. Esse já é o primeiro ponto. E Já aí fica entra uma coisa muito protegido, importante. né? E entra uma coisa muito importante, até global, dentro da área do personal trainer, que quando você educa o cliente dentro de regras definidas, regras plausíveis e definidas para ambos os lados, direitos e deveres. Por isso que esses longos anos que nós praticamos ensinou a gente muitas técnicas que dão muito certo no resultado final, que nesse caso aqui é o financeiro. É um financeiro bom, é um financeiro justo e contínuo. Não é uma alternância maluca de salário, não. Com um mês que aluno entrou de férias, aí que, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? A gente vai produzindo conteúdos nesse sentido também. Então, nesse mindset do medo de perder o aluno, como é que a gente muda esse mindset? Educando o aluno dentro de processos de entrega de trabalho bom para os dois lados. Aí você já vai começando a trabalhar essa mudança de medo de perder o aluno para mostrar valor para ele. Você mostra valor para ele, como por exemplo, vou lhe passar um treino, uma estratégia agora, vou reorganizar o treino numa estratégia de 40 minutos. O cara chegou 20 minutos atrasado, eu quero passar uma estratégia de 40 minutos. Eu vou trabalhar uma estratégia de 20 minutos. Isso que você falou, mas é muito legal, cara. O profissional, o personal, ele não pode montar treino para o seu aluno. Ele tem que montar estratégias. É. O personal trainer precisa montar estratégias. E quando o personal trainer entende que ele monta estratégias dentro de uma programação, ele consegue fazer ajustes. Ajustes igual você Exatamente. citou esse exemplo. E isso, essa forma de você começar a enxergar o seu trabalho te dá autonomia, né? Te dá liberdade profissional e também desperta no aluno uma autoridade em relação a você. Ele percebe que, independente da situação, você está ali preparado ou preparada para administrar. E a gente tira, assim, a responsabilidade das costas dele da questão do tempo, né? Porque isso já está na cabeça dele, gente. E isso é uma coisa humana, né? Quem gosta de ser acusado de errado em alguma situação, né? Ninguém quer se sentir assim, caramba, é horrível quando errar, todo mundo erra, a gente sabe disso. Mas você ficar sendo apontado o dedo, ó, tá vendo? A gente não vai poder fazer tal coisa porque, olha, você não chegou no horário. Aparentemente parece ser um argumento positivo, mas ele repercute de forma negativa para você. Por quê? Porque se de repente a situação do teu aluno de administração mental para o exercício, ela não é assim sedimentada, isso vai ser um motivo para ele parar. Porque ele vai começar a pensar, peraí, nossa, é verdade, né? Eu só chego atrasado. Nossa, é verdade, né? Meu treino não está rendendo porque eu chego atrasado, mas eu não consigo chegar no horário. Isso é alimentado pelo que nós falamos, porque de certa forma nós Exatamente. somos exemplo para ele. Nesse quesito de treino, nós somos exemplos. E eu já vi também situações da pessoa, do profissional pensar assim: ah, meu aluno chega atrasado também, então vou atrasar uns 10 minutinhos, porque ele nunca desce no horário mesmo. Ou ele nunca me recebe no horário, ou ele não me encontra, ou ele até online. Online ele não entra no horário mesmo. Então, quando der uns, sei lá, tá marcado 6, quando for 6:10 eu chamo. É o mindset atrapalhando a continuidade de um bom trabalho do personal trainer. Porque eu acho que a gente, acho não, né? O que a gente observa, né? A gente não sai da faculdade preparado para ser personal. Não sai. A gente não tem aula de planejamento estratégico, de administração de dinheiro, qual é a melhor postura ali de um marketing do seu negócio, como que você enxerga o cliente, as necessidades. Você vai aprendendo na prática, né? A gente vai aprendendo na prática ali. Só que tem situações que a prática vai, claro, né, quebrando cabeça, acertando e errando. No nosso caso,
Eu, em particular, tive um aprendizado mais de perto, porque quando eu entrei na faculdade, você já era formado, já era personal, então eu fui muito beneficiada por isso, e até isso é um estímulo para a gente montar, né, esses conteúdos, né? Porque eu de verdade passei por esse processo de aprendizagem e eu sei que funciona, né? Então, tudo isso vai mostrando para nós o quanto a gente tem que estar aberto a aprender. Mas uma coisa é fato, o personal esquece muitas vezes de que ele é um educador. Isso é importante a gente colocar, que quando a gente estabelece as regras, define as regras do nosso trabalho, a gente educa o cliente, e isso inclui também a questão de pontualidade da nossa parte, né? Quer dizer, seja você o exemplo, o agente transformador naquele que você quer transformar, a gente começa a mostrar para o cliente a seriedade do nosso trabalho. Isso é muito importante, né? O Nadson fez um comentário aqui que a gente não lida só com o corpo do cliente, sim com o psicológico, né? É isso. E esse comentário é muito interessante do Nadson que está acompanhando a gente, e isso me faz colocar um gancho aqui em algo que está preparado para a gente falar também. É uma questão de neurolinguística em relação ao seu cliente. Por quê? O Nadson citou muito bem, né? Muitas vezes a gente tem que lidar com o lado psicológico, mas nós não somos psicólogos. Então a gente não tem o direito de exercer a psicologia com o cliente, mas a gente tem o direito de exercer com ele as estratégias que levam ao nosso instrumento de trabalho, que é o treino. Então, tudo que a gente citou já anteriormente, vamos falar um pouquinho mais. O aluno chega atrasado, a nossa forma de pensar com, entre outros personagens, pejorativamente, isso tudo é mindset negativo. O mindset positivo é sempre buscar aperfeiçoamento, é sempre buscar contato. Se você não conhece a técnica do profissional que você está vendo, pergunta. O cliente chegou atrasado, o mindset qual é? Tudo bem, fica tranquilo, tranquiliza ele, vamos seguir em frente. O mindset que a gente está citando aqui está tudo ligado nessa questão de neurolinguística, de como agir melhor nesse link de contato de diálogo. E por isso que essa colocação do Nato é muito interessante, e o personal ele tem que saber usar tecnicamente. E aí eu vou colocar mais um case aqui para a gente debater o mindset da situação, hein? Situações na qual nós, personagens, pegamos o cliente, preparamos uma programação para ele, e aí, através da avaliação que fizemos, na programação que agilizamos, a gente aplica o treino e, de repente, percebe que a performance do cliente não está legal para aquela estrutura de treino que a gente montou. E aí o cliente ele vai demonstrar fraqueza, vai demonstrar incapacidade, e aí muitas Insatisfação, né? insatisfação, e muitas vezes, qual é o comentário pejorativo do personal para com o cliente? Lembrem bem, o personal geralmente é um cara que viveu em esporte, que já está treinando há muito tempo, que tem a experiência enorme, conhece cada músculo do corpo, cada articulação. O cliente não. E aí É. vem o comentário pejorativo. Pô, desculpa o linguajar, tá? Mas mais ou menos assim que eu já escutei, tá bom? Pô, você é um bunda mole, hein, meu? Pô, não consegue levantar esse pezinho aí? Poxa vida, hein? Gente, isso daí é tão complicado, né? Essas questões de como se portar com o cliente. E a gente pode sim trabalhar esse mindset, cara, de que forma? Às vezes a gente até acha um absurdo, né? Fala, caramba, meu, tá uma coisa tão simples a pessoa não consegue fazer. Mindset. Se ele não consegue fazer, tem um passado nisso. Tem um histórico para ele não conseguir estar realizando aquela situação naquele momento. E aí, de repente, você pode assim fazer um comentário de brincadeira, dependendo da intimidade que temos com o cliente, a gente faz, né? Faz o comentário, né? Pô, eu sei que você é capaz, hein, meu? Eu sei que você consegue. Mudou o mindset, olha só, mudou a forma de pensar. E aí, galera, olha que legal. Quando a gente pensa em configurar o mindset, configurar a forma de pensar, a gente passa por três fases interessantes, que é o nosso pensamento, o nosso comportamento e as nossas atitudes. São três fases aí que a gente chega num fim, que é a atitude, que sendo positiva, se você conseguir atingir na veia do cliente, você vai ganhando cada vez mais autoridade e cada vez mais reciprocidade com esse cliente que vai querer estar do Isso é seu lado. importante. É bacana estar contigo. Você não concorda comigo, Mar? Eu concordo. E assim, por trás desse cenário que você acabou de colocar, existe algo que é prioridade, que é aquilo que você falou no início, preocupação com o cliente. E quando a gente fala do desapego,
Não é o desapego assim, não tô nem aí se treinar ou não. Não é esse desapego. É o desapego de você querer aquele cliente para você, medo da perda, né? Não é isso. A gente tem que mostrar muito mais para o cliente a nossa preocupação com ele treinar dentro da condição que ele tiver, do que o medo de perder o cliente, senão eu vou ficar sem grana. Isso é um viés muito delicado, mas assim faz toda a diferença, porque o cliente ele mostra para nós ali no primeiro momento, quando ele não nos conhece, que ele tá aqui, né? Tá desconfiado, não sei qual é o interesse que você tem comigo. Eu estou contratando o seu trabalho, mas eu não sei o que você quer comigo. Né? Aí entra uma questão também daquela, até no vídeo que a gente fez, da questão do upsell, de você vender alguma coisa a mais para o cliente. Você não pode estar ali com aquele pensamento, com aquele mindset de que ele é só cifrão. Ele é um ser humano, você está cuidando dessa pessoa, e à medida que você cuida dessa pessoa, dispara nela. Olha que interessante, quando a gente fala em neurociência, isso vem forte. Quando eu mostro para o meu cliente de forma espontânea que eu estou cuidando dele, respeitando o limite, respeitando a questão da pontualidade dele, respeitando o universo que ele se encontra naquele momento, porque o Nadson falou que a gente é meio psicólogo. Claro, eu não posso opinar por terapias, mas eu escuto muito o que o cliente fala. Então, eu sei muito da vida dele muitas vezes. E eu estou ali administrando tudo isso, trazendo ele para o exercício. A neurociência mostra pra gente que toda vez que eu vou na direção de alguém e eu ajudo esse alguém, o cérebro dela manda informação assim: olha, você tem que retribuir. Olha que interessante. E não é que vai se tornar uma relação de amizade. Não é isso. É uma relação de trabalho, uma relação ali empresarial, porque nós somos uma empresa. Mas toda empresa que tem como base a reciprocidade da valorização de ambos os lados, a relação se torna muito mais leve e a aderência e a fidelização, ela se torna presente. Não é verdade? Você citou uma situação que a gente pode colocar um case de mais um mindset, aí um mindset generalizado do personal trainer, né? Por exemplo, muitos dos personal trainers que a gente lidar, né, que a gente tem contato, tem uma preocupação realmente muito grande em pagar a conta no fim do mês, ou melhor, no começo do mês, né? Tem uma preocupação muito grande. E essas preocupações, dependendo da forma como a gente age, acaba sendo um entrave no lidar com o cliente. Então, o mindset do personal trainer realmente tem que ter a preocupação com o financeiro, pagar as contas? Obviamente, ninguém vai ficar furando conta aqui, senão dá problema, dá ruim, dá bem Pelo ruim. amor de Deus. Dá bem ruim. Mas o mindset ofereça um serviço de qualidade que o financeiro vem. Ou seja, o É, mindset do financeiro ele vem em segundo lugar. O dinheiro ele vai sempre ter que ser consequência do seu trabalho. E sempre. isso, gente, gera em quem está recebendo isso de você, como a Maíra falou, esse cuidado, essa reciprocidade, como a neurociência explica que ela bem disse, gera no cliente que ele está preocupado comigo e ele merece ser pago por isso. Porque ele não está É, preocupado comigo como amigo, ele está preocupado comigo como como profissional. profissional. Ele está estudando o meu caso, ele está estudando quem eu sou, ele está estudando o que eu preciso e ele está aplicando. Aí vem essa palavra, aplicando significa oferecendo o serviço ideal para aquele cliente. E aí pensa, a escalabilidade, né, palavra difícil, não trava-língua, né? A escalabilidade do financeiro para o personal trainer, ela está ligada em oferecer grãozinho a grãozinho para cada cliente, para que gere nele essa reciprocidade da neurociência de ele está fazendo por mim, ele merece que eu faça por ele. É. E isso, ele é tão presente, né? Que não é assim, claro, não é numa relação do dia para a noite. Isso está muito a ver com aquela nossa essência que vende 100%, mas entrega 150%, né? Faz ali o melhor que você pode fazer. Porque nós, né? Nós somos o profissional da saúde que mais estamos em contato com o cliente. Muito mais que médico, muito mais que psicólogo. Psicólogo vê uma vez por semana, quando a pessoa está em crise, vê mais, mas é uma vez por semana. Mais do que dentista, mais do que qualquer profissional da saúde.
nós estamos ali com o cliente muito mais vezes por dia. Então, quando o cliente tem confiança que nós estamos ali por ele, para as necessidades individuais dele, se eu quiser, se eu quiser não, quando eu achar que eu preciso aumentar o valor de hora aula, isso não vai ser um entrave, não vai ser uma barreira. Quando eu precisar fazer um upsell por oferecer um outro serviço ou vender mais uma aula, alguma coisa que movimente ele nesse sentido, não vai ter uma objeção, não vai ser um problema. Quando a gente precisar falar sobre como ele me paga durante as férias, isso não vai ser uma objeção, né? Porque você está vendendo 100 e ele vai ter a certeza, porque ele vai sentir ali nele, que a gente está entregando 150%. Então, não adianta a gente querer, a gente tem que dar primeiro para depois a gente querer. Isso tudo, claro, tendo na nossa mente as regras muito bem estabelecidas, né? Eu vou aproveitar, né? As ideias, elas são muito boas do mindset e existem livros que não são específicos da área, né? Eu, pelo menos, nunca vi nenhum livro específico de mindset do personal trainer, mas começa da ideia. Quando você lê como o livro da Carol Dweck, que é o Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, e um outro, o Poder da Autorresponsabilidade, que é do Paulo Vieira. Então, são livros, e aí fica também, quem quiser não pegar a live inteira, por exemplo, e quiser pedir para a gente essas recomendações de leitura, recomendações de artigos sobre, da neurociência, como a Mayra disse também, da reciprocidade, pode pedir à vontade que a gente vai enviar da melhor forma possível. E nesses mindsets, a gente vai trabalhar sempre algumas estratégias para poder desenvolver a melhora desse mindset. Então, por exemplo, vou dar algumas dicas aqui de como a gente poderia fazer isso. Em primeiro lugar, a gente tem que buscar a diversidade. Busca a dificuldade. Então, por exemplo, nós personal trainers já vivemos bastante dificuldade no nosso dia a dia. Então, se precisar de dificuldade, não tem de dia a dia, tem de hora em hora a dificuldade. Então, busque essa dificuldade. Como? Esteja aberto para ela. Saiba que ela vai vir, como, por exemplo, o atraso do cliente. Como, por exemplo, uma dificuldade que ele está tendo em algum treinamento que você está aplicando. Essa dificuldade ela vai aparecer. Busque ela. Queira que ela aconteça. Isso daí já começa a mudar a chave da nossa cabeça. Existe um princípio hedônico no ser humano, que isso é natural, é inato, que é fugir da dor e buscar o prazer. Isso é inato, tá? Mas para a gente sair da homeostase, para a gente quebrar a homeostase, sair da zona de conforto, a gente tem que buscar a dificuldade. Então, na dificuldade, a gente vai começar a gerar realmente bons resultados. E aí vale uma dica de mudança de mindset também para esse momento atual que a gente vive de pandemia. Quando tudo começou, ninguém sabia a situação, né? A gente não sabia se os clientes iriam parar. Alguns clientes nossos pararam, mas outros começaram. E com as aplicações de técnicas, muitas ferramentas foram criadas para mim e para a Maíra, como, por exemplo, mentoria online, treinamento online à distância, treinamento online ao vivo. Então, assim, essas ferramentas vieram tão boas, baseadas nas técnicas que nós vivíamos no presencial, que o nosso mindset não era um mindset que travou a gente, como, por exemplo, ferrou, o que eu vou fazer? Não. Nosso mindset vou aplicar as técnicas que tenho para mostrar o serviço que posso oferecer e isso gerar resultado. Como, por exemplo, naquele momento de academias fechadas, eu tinha os meus clientes e desenvolvendo ainda mais o trabalho de mentoria online que eu já fazia, eu entrei em contato com muitos clientes que tinham contato comigo na academia, que não tinham o que fazer, estavam sem o que fazer em casa e acabaram contratando o meu serviço de mentoria online. Um mindset não pode travar. Tem que pensar vou aplicar as técnicas para destravar esse processo. Isso já é um mindset no momento da pandemia. Eu tenho condições, buscando técnicas, de oferecer um bom serviço. E aí pronto. Aí é só alegria. Aí é feito avalanche. Só cresce a bola de neve. É só alegria. Bom, buscar a dificuldade. E aí você, dentro desses processos, por exemplo, a neurolinguística mostra uma coisa muito interessante para a gente que muda o mindset. Escreva numa lista 10 emoções, dificuldades que você tem. 10 dificuldades que você tem. E escreva 10 prazeres que você tem. Por exemplo, eu já fiz essa lista para mim, um dos prazeres que eu tenho, além de estar com a minha esposa, linda, maravilhosa que está aí, que está escrito sim, qualquer dia eu vou mostrar a minha lista, tem ela guardada,
Eu coloquei na minha lista também, por exemplo, dar aula de personal trainer. Isso daí é uma coisa que me alegra demais, né? Escreve 10 coisas que incomodam, 10 coisas que alegram. E aí você olha nessas coisas que incomodam, essas coisas que alegram, e aí você transfere para o seu trabalho, transfere para o seu dia a dia. Fala, bom, como que eu posso resolver essa situação aqui? Fazer exercícios mentais. O que é isso? Existe uma coisa na neurolinguística que a gente chama de trilho mental. Como que é isso? Eu penso na situação difícil com o cliente, eu penso, bom, se acontecer isso, como que eu vou reagir? Eu penso nessa situação e aí eu já imagino o que eu vou fazer de bom, mudando o meu pensamento para o positivo. Como a Maíra bem disse, cuidando do aluno. Como que eu posso mudar esse meu pensamento no problema cuidando do aluno? Faz esse trilho mental. E aí uma última dica que eu posso dar também baseado na neurolinguística, tá? É a gente mudar o tipo de vocabulário. Existe uma coisa que chama vocabulário transformacional. Como que é isso? Na dificuldade da pandemia, a gente poderia pensar assim, me ferrei. É, Caramba, uma palavra pesada, né? Ou uma frase pesada. Aí eu posso dizer não, vocabulário transformacional. Apareceu uma dificuldade. Olha que diferença. tá Apareceu uma distante dificuldade. de você, né? Não é você que se prejudicou, tá distante. Existe um problema, vou resolver. É o vocabulário transformacional. Tá com uma dificuldade com o cliente, como, por exemplo, resolver alguma situação em relação ao horário que a gente citou do mindset de atraso. Muda o vocabulário. Então, por exemplo, não virar para ele e falar assim, pô, você está atrasado de novo. Por exemplo, vai falar assim, poxa, teve dificuldade para chegar? Cara, quem teve dificuldade para chegar está atrasado. É. Acabou. Só que já é totalmente diferente a forma que você se expressou para o seu cliente. Então, o vocabulário transformacional. Essas dicas que eu estou dando tem também no livro do Anthony Robbins, tá? O Tony Robbins que eu gosto bastante, que é o Desperte o Gigante Interior. Vai mais uma dica aí de leitura também para a galera. E para a gente concluir, né, toda essa a nossa questão, então a gente falou cuidados os erros que a gente não deve cometer, que é a crítica ao profissional que está ali ao nosso lado, principalmente hoje que a gente está trabalhando muito em parque, onde a gente cruzar com esse profissional, que a gente não fique criticando o nosso colega de profissão e sim tente entender como pode fazer para agregar, né? Às vezes é algo que desconhecido, mas que a gente pode aprender. Né? E aí a gente se unir, ter esse olhar de união, que para o teu cliente parece que ele está ali alheio. Não. A visão do teu cliente é sempre no teu comportamento, no nosso comportamento. Então, assim, né, a crítica, a gente vê, vamos nos comparar um CRM com um CREF, né, gente? Não é isso que eu estou falando. Mas os médicos não falam mal de médico. Educador físico também não tem que falar mal um do outro, educador físico tem que se unir, fortalecer a classe, né? Então, esse é um ponto importante. A questão da gente não criticar o aluno de uma maneira pejorativa, que a crítica seja construtiva, nós tenhamos ali um olhar de cuidado, um olhar positivo, justamente para que o aluno execute aquilo que a gente tem ali o compromisso de executar, que é o exercício e ter resultado. Que isso faz com que todos ganhem. É um ganha-ganha só, não é verdade? E a questão que você está ensinando, as questões positivas, da gente ter uma mente aberta ao aprendizado constante. Você está citando leituras que não tem a ver com a nossa área, mas que tem a ver com, com a nossa a prática, né? Que é importante. A organizar a nossa mente a tal ponto de educar o cliente para as necessidades que são importantes também para nós, não é só a ele. Mas existem regras que precisamos estabelecer. Né? Estou tentando fazer aqui um resumo para que a gente faça para que tudo fique bem alinhadinho. Né? E também a questão dos trilhos mentais. As dificuldades virão e é aí que a gente vai crescer. E à medida que a gente vislumbra as dificuldades, os atalhos, as estratégias, elas se tornam mais claras. Esqueci de falar alguma coisa? Não, não. Show de bola. Encerrou perfeito. Muito top. Ah, gente, então tá ótimo. Aqui foi mais uma live para nós. Aqui o intuito é sempre de agregar valor para todo mundo. A gente agradece muito todos que ficaram aqui com a gente, aqueles que passaram por aqui e outros que virão essa live que vai ficar gravada no nosso Instagram. E a gente conta com vocês na participação na próxima sexta-feira.
Então, toda sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, live a respeito de várias técnicas de como o personal trainer pode cada vez mais atingir os seus objetivos de aumentar cada vez mais o seu faturamento, tendo excelência em atendimento. Certo? Show de bola, boa tarde, galera. Obrigado mais Tchau, uma bom trabalho vez. para todo mundo. Bora trabalhar, gente. Tchau, Valeu! tchau.